Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ontem na Câmara dos Deputados, senhor presidente, se processou o que eu considero uma tentativa de obstacularizar e atrasar o rumo das investigações da chamada Operação Lava Jato. Ontem, o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado André Moura, tentou aprovar um requerimento de urgência no sentido de aprovar um projeto de lei de número 3636, que, na prática, modifica o chamado acordo de leniência, os acordos que são firmados entre o poder público e as empresas, intermediado pelo Ministério Público, neste famigerado projeto de lei, excluindo, na prática, o Ministério Público de sua participação. Faço questão, senhor presidente, de fazer a leitura aqui da nota emitida ainda no dia de ontem pela força-tarefa da Operação Lava Jato sobre a votação desse projeto de lei que modifica as regras do acordo de leniência. Diz a nota da força-tarefa do Ministério Público Federal na Operação Lava Jato. Procuradores repudiam a apresentação de requerimento de urgência para trâmite da proposta na Câmara dos Deputados e defendem ampla discussão com a sociedade, organizações não governamentais e o próprio Ministério Público. A Força-Tarefa Lava Jato, em Curitiba, responsável pelas investigações do esquema de crime de corrupção, fraude à licitação econômicos, de lavagem de dinheiro, dentre outros, que causaram prejuízos de bilhões de reais à Petrobras, bem como a outros órgãos, a empresas públicas, vem repudiar a tentativa de líderes partidários de votar em regime de urgência na Câmara dos Deputados o projeto de lei 3636 de 2015, oriundo do Senado Federal, que desvirtua a lei anticorrupção sem uma ampla discussão com a sociedade, organizações não governamentais e o próprio Ministério Público, inclusive sobre os seus reflexos na investigação da Operação Lava Jato. Continua a nota da Força-Tarefa. Repetem-se aqui as tentativas do governo anterior de desfigurar a lei anticorrupção, caracterizando essa manobra em intervenção na investigação da Operação Lava Jato e em outras dela decorrentes. É sabido que a Força-Tarefa Lava Jato em Curitiba vem desenvolvendo negociações de acordo de leniência da maior importância para o Brasil e que poderão ser interrompidas se aprovado este projeto de lei. É preciso reiterar que esses acordos em negociação atenderão ao interesse público ao apontarem provas de crime de corrupção de altas autoridades públicas, que não podem ficar impunes. Dessa forma, se aprovado esse projeto de lei na calada da noite, sem ampla discussão de seus limites, dos interesses envolvidos e dos seus reflexos nas investigações em andamento, poderá ocorrer prejuízo irreparável ao interesse público. E isso se agrava ainda mais, dada a notícia da tentativa de inclusão de emenda em plenário que, se aprovada, possibilitará a anistia dos crimes apurados pela Operação Lava Jato, resultando na reversão de condenações obtidas, na devolução de bens apreendidos e dos ressarcimentos já alcançados. Assim, feridas de morte às investigações da Operação Lava Jato. Sabe-se da necessidade de aperfeiçoamento das leis que autorizam os acordos de leniência para aprimorar o combate à corrupção em nosso país, como, aliás, já está em ampla discussão em audiências públicas realizadas na Câmara dos Deputados e que poderão ser reunidas a este projeto de lei. Assim, a Força-Tarefa Lava Jato em Curitiba vem pedir aos senhoras deputados federais que neguem regime de urgência a esse projeto de lei de número 3636 ou rejeitem completamente, permitindo a futura ampla e aberta discussão desse assunto. Senhor presidente, complementarmente acrescento a nota à imprensa divulgada ontem pela Força-Tarefa do Ministério Público, junto da Força-Tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal.
Acrescento dizendo que o que se tentou, ou melhor, o que tem se tentado na Câmara dos Deputados é um verdadeiro escárnio, é um verdadeiro assinte às investigações que estão sendo conduzidas pelo Ministério Público Federal para combater o maior esquema de corrupção já diagnosticado nas estruturas do poder público brasileiro. Esquema este de corrupção que envolve autoridades e lideranças dos diferentes partidos políticos deste país. É uma tentativa, em nosso entender, desesperada de impedir o passo adiante dessas investigações que são fundamentais para virar uma página triste da história brasileira. Ainda bem que a pressão da sociedade no dia de ontem impediu que o líder do governo levasse a cabo o seu intento. Não há justificativa, e eu não sei, senhor presidente, o que justifica o governo do presidente Michel Temer estar tão desesperado para tentar aprovar no Congresso Nacional um projeto de lei que modificará radicalmente tudo que foi avançado e apurado até agora nas investigações da Operação Lava Jato. A modificação do acordo de leniência só tem um objetivo. A modificação da lei de leniência, como existe hoje, só tem um objetivo: obstacularizar, impedir que as investigações avancem, principalmente no formato que está previsto no projeto de lei 3636. O que está previsto no projeto de lei 3636 é a completa exclusão do Ministério Público. Na verdade, o acordo de leniência vai deixar de ser acordo de leniência e passar a ser acordo de anistia a crimes cometidos por empresas. Na verdade, o que está em curso, principalmente na Câmara dos Deputados, mas sem embargo e sem prejuízo de iniciativas que também estão sendo tentadas aqui no Senado Federal, é buscar um salvo-conduto, buscar uma espécie de salvação para o sistema político. Tentativas, sejam estas de modificação do acordo de leniência, tentativas sejam da descriminalização do Caixa 2, ou melhor, da anistia ao crime de Caixa 2, para tentar criminalizar, em tese, a partir de agora, buscam, na verdade, inviabilizar por a terra todas as investigações e toda a condução que até agora se teve. Nada justifica, em uma república, esse tipo de ação. Nem a argumentação da chamada, abre aspas, natureza econômica, da necessidade de impedir que seja contagiada a economia. Vi recentemente na imprensa a notícia de que setores do PIB nacional se mobilizavam no mesmo sentido, no sentido de aprovação de matérias de projetos de lei dessa natureza, seja a anistia à Caixa 2, seja o projeto de lei relativo ao acordo de leniência. Não há justificativa econômica ou política para a aprovação desse tipo de matéria, por uma simples razão, por uma simples circunstância. Eles desvirtuam o sentido de república. Eles desvirtuam, principalmente, quando tem um processo de investigação tão bem conduzido por parte do Ministério Público Federal. Então, senhor presidente, é fundamental, é indispensável que a sociedade fique atenta e vigilante. Repito, só não foi aprovada a urgência, não foi votado o 3636 ontem na Câmara, devido à pressão, principalmente por parte das redes sociais, da sociedade vigilante. Só a sociedade vigilante sustenta a condução de investigação que está sendo feita pelo Ministério Público. Eu quero aqui reiterar o apoio total às investigações conduzidas pelo Ministério Público na força-tarefa da chamada Operação Lava Jato. Deixar claro que aqui no Senado não admitiremos qualquer uma dessas matérias que buscam, na verdade, tentar uma saída para o sistema político-empresarial que está sendo diagnosticado, desvendado e comprometido pelas investigações que estão em curso.
é necessário e fundamental, e falo isso para concluir, senhor presidente, que se atinja a Francisco e a Chico. Ninguém está acima de qualquer investigação e ninguém está acima da lei. Repito, o que tem sido conduzido pelos procuradores da República, de Curitiba, notadamente, com apoio da Procuradoria-Geral da República, pelo Ministério Público Federal, tem sido uma contribuição fundamental para dar a esse país o caráter mais claro de república. E república é aquele regime, aquela forma de governo em que a coisa pública está acima das vicissitudes especiais. Que a sociedade fique vigilante e aqui no Congresso Nacional não avance nenhuma dessas matérias que tem por objetivo, na verdade, salvar o sistema político-empresarial da lama em que está metido.